Bom, meu nome é Gustavo e eu vou dar início à nossa videoaula, que tem o seguinte tema: entropia, a flecha do tempo. Então vamos lá. A irreversibilidade é um dos conceitos mais intrigantes na física. Nesse sentido, um questionamento comum a se fazer é: por que os processos do nosso mundo cotidiano eles não ocorrem de forma espontânea em uma ordem reversa? Como resposta disso, pensando no contexto da física clássica, né? Ou seja, a física que estuda o comportamento da matéria em um cenário microscópico, as suas leis elas não vão conseguir explicar o motivo desse fenômeno, né, que nós estamos estudando. Porém, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, que ela estuda a física mais em um cenário macroscópico, a irreversibilidade, ou no nosso contexto de estudo, a flecha do tempo, ela está associada diretamente com a produção média de entropia positiva de um sistema. Mas o que é entropia? A entropia ela é uma grandeza física que é utilizada tanto na mecânica estatística quanto na termodinâmica, com o objetivo de medir o grau de desordem de um determinado sistema. Quanto maior for a variação de entropia desse sistema, maior será a sua desordem, ou seja, menos energia estará disponível para ser utilizada. Bom, até agora falou-se um pouco de irreversibilidade, flecha do tempo e entropia. Mas para a gente entender melhor o fenômeno da entropia como flecha do tempo em si, antes nós precisamos saber o que é espaço-tempo. Então vamos lá. Para a mecânica newtoniana, o tempo ele é compreendido como algo absoluto e uniforme. Ele é absoluto pelo fato de existir independentemente da matéria e do espaço. E ele é uniforme porque em qualquer ocasião ele transcorre da mesma forma, sem variação, não evoluindo mais depressa ou mais devagar, seja em função de uma região do espaço, da presença de uma matéria qualquer, do fenômeno físico que ocorre naquele instante ou de qualquer outra circunstância. Só que em 1916, Einstein apresentou ao mundo uma nova ideia, que é a ideia mais aceita até os dias de hoje. E essa ideia é nada mais, nada menos do que a teoria da relatividade. Nessa teoria, o espaço e tempo não são independentes, eles não são mais independentes, né? Mas agora eles são uma estrutura invisível completamente associadas. O espaço, nesse caso, ele não é simplesmente uma grade tridimensional onde a matéria, a luz e a energia se movem. Ele é uma estrutura quadridimensional agora, chamada de espaço-tempo, cuja forma ela é deformada pela presença e movimento de massa e energia. Vale a pena ressaltar também que 3 dimensões dessa estrutura estão associadas ao espaço e uma única dimensão dessa estrutura estará associada ao tempo, né? Essa com direção única. Olá, saudações a todos. Meu nome é Vinícius e eu vou dar continuidade ao assunto abordado no nosso trabalho. Bom, pegando o gancho do que o Gustavo explicou, diga-se de passagem, de forma muito bem, o universo no qual nós estamos ele é caracterizado essencialmente de espaço-tempo. Vamos considerar isso como se fosse uma malha, né? E é nesse espaço-tempo em que os eventos acontecem. Mas por que nós podemos nos mover em qualquer direção do espaço, mas apenas em uma direção do tempo? Bom, o tempo está indo para frente. Mas antes disso, vamos explicar mais um pouquinho. Por exemplo, os eventos no espaço-tempo, eles são caracterizados, em primeiro lugar, por suas localizações no espaço, as 3 dimensões das quais nós conhecemos. E em momentos no tempo, todas essas coordenadas juntas acabam indicando a localização e o tempo no qual o evento ocorreu no espaço. Tempo, no caso. O número de coordenadas necessárias geralmente são números reais, né, da localização e no tempo na qual aquele evento ocorreu, e são chamadas de dimensão do espaço-tempo. Aqui é só um preâmbulo, porque o Kevin vai tratar disso mais para frente de forma muito mais detalhada e clara, né? Mas a questão do acerto do tempo.
Se o tempo é uma dimensão, como a gente acaba considerando para formar o espaço-tempo, não parece ser o mesmo tipo de dimensão que as outras 3 dimensões do espaço. Por exemplo, a gente pode escolher, se quiser, claro, nos mover no espaço ou não. Mas o nosso movimento no tempo ele é inevitável e sempre vai acontecer. Quer queiramos ou não. Além disso, o espaço não tem qualquer direcionalidade fundamentada, ou seja, não é uma seta do espaço. Você não tem que seguir aquela linha inevitavelmente. Você pode escolher se mover em qualquer direção do espaço. Ao contrário do tempo, que você segue a tal dessa seta do tempo. Então, por que o universo tem uma direção preferencial da passagem do tempo? Acredito que o termo preferencial não seja muito bem empregado aqui, porque apesar dele ter preferência, eu não acredito, e a gente não conseguiu comprovar até hoje, que ele tem a possibilidade de seguir no outro caminho. Ou seja, o tempo sempre vai para frente. Ele nunca para ou vai para trás. Ele sempre vai para frente, quer queiramos ou não. Então acaba que o universo, constituído por espaço-tempo, acaba que tende sempre a ir para frente no tempo, porque é uma dimensão invariável. Por isso, o universo tem essa direção preferencial da passagem do tempo. Bom, é isso. Espero que esteja claro para todos vocês. Um grande abraço. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a flecha do tempo. Por que a entropia é considerada flecha do tempo? Bom, por que um ovo ele nunca pode ser desquebrado? Por que uma gota de um corante num copo d'água nunca se desmistura espontaneamente? Bom, como já foi dito anteriormente, todos esses processos eles ocorrem apenas em uma direção no tempo. Isso significa que o tempo está passando e que ele só vai para frente. Não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça, o passado ele sempre vai estar atrás de nós. E é isso que a gente pode chamar de flecha do tempo. Bom, as teorias fundamentais do universo, como por exemplo a mecânica clássica, o eletromagnetismo, a física quântica, todas elas tratam o tempo de forma indiferente. Tanto faz o tempo passar para frente ou para trás, que tudo que era uma solução continua sendo uma solução física e tudo que não era solução continua não sendo uma solução. E de acordo com essas equações, a gente pode perceber que então que não existe uma direção preferencial para o tempo. E o que a gente sabe é que na realidade isso não é verdade. E esse é o grande problema da flecha do tempo. A principal explicação que nós temos atualmente do porquê que o universo tem uma direção única para o tempo está na termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica diz que a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a aumentar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. Bom, mas o que é entropia? A maioria das pessoas tratam a entropia simplesmente como a medida da desordem de um sistema. Só que a gente consegue explicar de uma forma melhor a entropia. E essa forma é utilizando a probabilidade. Vamos considerar dois sólidos, um sólido A e um sólido B, e cada um deles possui 6 ligações atômicas. Bom, e a energia que é armazenada nesses sólidos, ela é armazenada em cada uma dessas ligações. A gente pode imaginar essa energia nessa ligação como se fosse um recipiente simples, como se fosse uma unidade indivisível de energia. E essa unidade indivisível a gente vai chamar ela de quanta. Bom, a gente sabe que quanto mais energia um objeto tem, no nosso caso, quanto mais quanta esse objeto possui, esse sólido possui, mais quente ele vai ser. Bom, e essa energia ela pode se organizar de várias formas diferentes nesses sólidos e ainda assim possuir a mesma quantidade de energia. Ou seja, a gente pode observar que existe 6 quanta nesse sólido e 2 nesse aqui. Existem formas diferentes dele se organizar e ainda assim continuar com 6 e com 2. E isso, essa forma de configuração energética, a gente chama de microestados.
Para 6 quanta no sólido A e 2 no B, nós temos um total de 9.702 microestados. Ou seja, existem 9.702 formas de configuração diferentes de energia para cada um desses sólidos. Bom, se a gente unir esses dois sólidos, vai dar mais possibilidades ainda, porque agora nós temos um total de 8 quanta. E como a gente já viu, eles podem, quando eles estão unidos, eles podem se organizar de mais formas diferentes ainda. Pode ter todos os 8 só no sólido A e nenhum do B, 4 no A e 4 no B, 5 no A, 3 no B, 7 no A e 1 no B. Se a gente considerar que cada microestado desse é igualmente provável, nós vamos ter uma probabilidade de ocorrência nesses valores. E a gente consegue observar que existe uma configuração energética, uma distribuição de energia que é mais provável de acontecer. No caso é de 4 quanta no sólido A e 4 quanta no B. Essa probabilidade de ocorrência é maior simplesmente porque o número de microestados possíveis é maior. Então, disso a gente consegue tirar que a entropia é a medida direta de cada probabilidade de configuração energética. E se um sistema, ele possui baixa entropia, significa que na sua configuração energética, a energia está mais concentrada. E se um objeto ele possui alta entropia, significa que a sua energia está mais dispersa, mais espalhada. Por isso que as pessoas falam que a entropia é a medida de desordem de um sistema. Eles consideram essa dispersão de energia como a desordem. Bom, e nós sabemos que no mundo real a energia não fica estática. Ela se movimenta entre suas ligações vizinhas, certo? E se a gente considerar agora esses mesmos 6 quanta no sólido A, 2 no B, e considerar ainda a possibilidade de movimentação entre eles, considerar o movimento entre eles, nós vamos ter que existe 21% de chance de que o sistema vai estar mais tarde na configuração de energia mais dispersa. Existe 13% de chance que ele vai retornar ao seu ponto inicial e 8% de chance de que o sólido A ganhe energia. Bom, e é por isso que se a gente aproximar um objeto quente de um frio, o quente vai se esfriar e o frio vai esquentar. Por quê? Nós sabemos que o objeto quente vai ter mais energia e o objeto frio vai ter menos energia. Como a probabilidade do sistema ter energia mais dispersa é quando existe, no nosso caso, 4 quanta no A e 4 no B. Ou seja, o sólido A que tinha 6 inicialmente vai ter 4, e o que tinha 2 inicialmente, que é o frio, vai ter 4 também. Isso significa que o objeto, no nosso caso, o objeto quente, vai perder energia e o objeto frio vai ganhar energia. Bom, mas a gente viu no exemplo anterior que ainda existe uma possibilidade de 8% do objeto quente ficar mais quente ainda, ou seja, existe 8% de chance do objeto quente que tem mais energia receber mais energia ainda de um objeto que tem menos energia do que ele. Mas por que isso não acontece na vida real? Simplesmente pelo tamanho do sistema. Vamos considerar agora um novo sistema, que ao invés de 6 ligações atômicas, vamos considerar 6.000 ligações atômicas, e que ao invés de 8 quanta, vamos ter 8.000 quantas, com 6.000 no sólido A e 2.000 no sólido B. Se a gente analisar a possibilidade agora do sólido A espontaneamente ganhar energia do sólido B, é esse número aqui muito pequeno. A gente perde até a conta de quantos zeros tem nesse número. Os objetos comuns no nosso dia a dia têm infinitamente mais partículas do que isso. Tem infinitamente mais do que 6.000 ligações apenas. Então a chance de um objeto quente no mundo real tornar-se mais quente é tão absurdamente pequena que simplesmente nunca acontece. Um objeto quente vai esfriar,
o gelo vai derreter e um pneu vai murchar simplesmente porque esses estados têm mais energia dispersa do que seus estados iniciais. A segunda lei da termodinâmica, ela nos dá uma direção clara de como o fluxo que nós chamamos de tempo se move adiante, para frente. O tempo simplesmente não flui de forma diferente porque isso vai diminuir a entropia e assim vai violar a segunda lei da termodinâmica. Os sistemas em nosso universo passam da ordem à desordem, ou seja, de uma mais baixa entropia para uma mais alta entropia, simplesmente porque a probabilidade de acontecer da baixa para alta entropia é muito maior do que o contrário. E essa propriedade do universo que define a direção da flecha do tempo. Mas, se a gente pensar, se o tempo é uma propriedade fundamental, ele deveria estar nas mais fundamentais equações que regem o nosso universo. A teoria da relatividade, ela explica o comportamento de corpos massivos, gigantescos, enquanto a física quântica, ela explica o comportamento de coisas microscópicas. E há mais de 50 anos, cientistas, estudiosos tentam unificar essas duas teorias para gerar uma teoria de tudo. Uma teoria de tudo que conseguiria explicar tudo no universo, das coisas mais absurdamente gigantes para as mais absurdamente pequenas. Só que todas elas são apenas especulações até hoje. Ninguém conseguiu unir de verdade isso e que todas essas formas elas tratam o tempo de forma diferente. Todas essas especulações. Então, se ao invés do tempo ser uma propriedade fundamental, se ele fosse uma propriedade emergente. O que é uma propriedade emergente? Uma propriedade emergente é aquela que surge, que só existe num sistema como um todo. Ele não existe numa parte única do sistema, na parte fundamental desse sistema. Como assim? Uma molécula de água, ela não faz uma maré. Porém, um oceano gera uma maré. Um outro exemplo bom é de um filme, por exemplo. Um filme, ele passa a sensação de movimento simplesmente pelo movimento rápido de vários quadros que são estáticos. Nenhum desses quadros possui passagem do tempo. Nenhum desses quadros estáticos muda. Só que a nossa mente percebe uma passagem do tempo pelo movimento rápido desses quadros estáticos. Então, o movimento ele é real, porque ele passa quadros, né, rapidamente, só que ele também é uma ilusão, porque nenhum quadro desse contém passagem do tempo. Todos esses quadros são estáticos. Então, esse é o questionamento que eu deixo no final. O movimento é real, mas ele também é uma ilusão. Será que a física do tempo, de alguma forma, pode ser uma ilusão semelhante a essa? Bom, é com esse questionamento que eu termino a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui.